Boa noite, meus irmãos. Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Amém. Deus está aqui neste lugar. Amém? Você concorda com isso? Que Deus está aqui no nosso meio, trazendo realmente a sua presença dos nossos corações, das nossas vidas, e que realmente nessa noite nós possamos compreender, irmãos, que todos nós precisamos viver uma vida especial ao lado de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero mais uma vez cumprimentar todas as pessoas que estão nos visitando aqui nessa noite. Sejam bem-vindos em nossa casa, em nosso meio. Fique à vontade no nosso meio, se sinta em casa, abraçados pela nossa igreja, tá bom? E também pela presença de Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no texto dessa noite, lá em Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso de número 25. Queria pedir para o menino colocar um fundo aí. Cadê o Isaac? Vai lá. Não tem. Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso de número 25. Oi. Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso de número 25. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. E assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer pela Tua presença, Senhor, manifesta aqui na Sua casa, Senhor, de oração. Ó Deus, essa casa, ó Pai, de adoração, a qual foi edificada, ó Deus, como edifício, ó Deus, físico, para que todo o Teu povo, Senhor, pudesse estar reunido, ó Pai, na Tua presença. E nós aqui, ó Pai, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Nós podemos sentir, ó Deus, a presença do Senhor, a presença doce e suave do Espírito Santo do Senhor aqui neste lugar. E que, ó Pai, nessa noite nós possamos, ó Pai, sermos edificados pela Tua palavra, que possamos sair daqui, ó Deus, não da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui completamente cheios da Tua santa e bendita palavra. E assim, ó Pai, nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podeis tomar assento. Vivendo uma nova vida com Cristo. Será que alguém aqui pode dizer, aí no seu lugar, no seu coração, que já estão vivendo essa nova vida com Cristo Jesus? Amém? Nós vemos aqui, meus irmãos, que no decorrer desse texto do capítulo 14, Jesus, aonde ele ia e aonde ele percorria nas cidades, sempre havia uma grande multidão que acompanhava Jesus. E nós aprendemos aqui que, na verdade, quando Jesus estava rodeado de tão grande multidão em todo lugar que ele ia, nós podemos tirar algumas coisas como lições para a nossa vida, que havia dois tipos de pessoas que estavam inseridas no meio da multidão. O primeiro tipo de pessoa que nós podemos relatar aqui, que é aquelas pessoas que só andavam ao lado de Jesus sem compromisso nenhum.
Ou seja, são aquelas pessoas que na verdade não queriam interesse, não queriam se relacionar com Jesus. Eles iriam e estavam indo para ver os milagres, as maravilhas que Jesus Cristo operava e realizava naqueles dias, naqueles tempos. Ou seja, eram pessoas que estavam com grande interesse somente de ficar especulando e também explorando de uma forma curiosa aquilo que Jesus realizava. Mas nós também podemos ver um outro grupo de pessoas que queriam sim estar com Jesus. As pessoas que queriam estar perto de Jesus, não somente por aquilo que Jesus poderia fazer e realizar, mas havia esse grupo de pessoas que queriam estar sempre ao lado de Jesus, considerando Ele sim como mestre, como guia. Esses tipos de pessoas sim, eram considerados discípulos de Jesus, aqueles que seguiam sim o seu mestre. E havia sempre uma multidão, como também pessoas inseridas na multidão, como os religiosos, os fariseus, querendo ver e tentando achar alguma coisa errada na vida de Jesus para acusá-lo. Os fariseus são as pessoas religiosas que ficam infiltrados no meio da massa, olhando e observando somente para apontar erro. E por incrível que pareça, irmãos, nos nossos dias também há esse tipo de pessoas. E eu me lembro que há muito tempo atrás, antes de ir para o campo missionário, eu já fazia parte da igreja, já era batizado, fazia parte de diversos cargos na igreja, da diretoria. E eu me lembro que um certo tempo nós estávamos reunidos com o pastor, e o pastor fazendo planos e tentando trazer muitas coisas para a igreja, e de repente um jovem cochichando no meu ouvido falou assim: eu vou ser contra. Eu falei: mas por que você vai ser contra? Não, porque alguém tem que se levantar contra o pastor. Eu falei: pelo amor de Deus, meu irmão, não faz uma coisa dessa, isso é uma mentalidade diabólica. Ele falou: não, pelo menos uma pessoa tem que se levantar contra tudo isso que está para vir para a nossa igreja. Eu falei: misericórdia, Senhor. E por incrível que pareça, irmãos, como naquele tempo, nos nossos dias, até os dias de hoje, existem pessoas que querem barrar a obra de Jesus, existem pessoas que estão no meio do povo para ver, para acusar aquilo que Jesus quer fazer, porque há um derramar de Jesus. Jesus quer operar grandes coisas na nossa vida, Jesus quer operar grandes maravilhas nessa cidade, através das nossas vidas, irmãos. É ou não é? Jesus quer usar as nossas vidas, transformar cada um de nós, para que a glória dele também seja manifesta aonde nós estivermos, aonde nós formos. Nós vamos estar levando a glória de Deus, a presença de Jesus nas casas, nas famílias, nos lares. Seja em qualquer lugar que você esteja inserido, você levará o reino de Deus, você levará a presença de Jesus. Mas quando nós olhamos aqui, meus irmãos, nesse capítulo 14, havia alguns fariseus que estavam ao lado de Jesus. E quando começa esse capítulo 14, Jesus, ele entra na casa de um desses religiosos para cear com ele. Só que era, meus irmãos, num dia de sábado. E Jesus parece que faz as coisas assim, meio que para provocar a religiosidade daquele tempo, porque na verdade ele é o próprio dono de todas as coisas. E aqui nós vemos, meus irmãos, que naquele dia que Jesus entra na casa de um desses fariseus para cear com eles, era um sábado, e nesse dia de sábado, Jesus cura um homem que estava com enfermidade. A Bíblia diz que era um homem hidrópico, ou seja, era uma pessoa que estava com muita deformidade. E o que significa uma pessoa hidrópica? Que vivia com hidropisia, acúmulo anormal de líquido no tecido da cavidade das suas estruturas. Ou seja, era uma pessoa que tinha muitas coisas horríveis apresentando no seu corpo, vários edemas estavam apresentando no seu corpo, mas Jesus estava ali, amém? Jesus estava naquele lugar, porque Jesus tem um propósito, meus irmãos. Para todas as pessoas que passam por Jesus, Jesus tem um propósito para cada uma delas, e Jesus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida nessa noite, amém? E Jesus, naquele dia de sábado, ele cura a enfermidade daquele homem, e ele volta para sua casa agora são, pelo milagre que Jesus fez sobre a sua vida. Só que no verso de número 5
do capítulo 14, olha só o que Jesus Cristo fala para esse grupo de religiosos. Eles, porém, nada disseram, no verso 4, mas no verso 5 ele diz: a seguir-lhes e perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? E a isto nada puderam responder. Obrigado, meu irmão. Nada puderam falar. Ou seja, Jesus estava ali, meus irmãos, para operar grandes maravilhas, não importasse se era dia de sábado, não importasse se era algum outro dia da semana, o que importava era o coração daquela pessoa. Jesus operando milagre, Jesus alcançando, Jesus transformando, e Jesus continua fazendo até os dias de hoje, amém? Jesus continua transformando, Jesus continua alcançando pessoas, Jesus continua salvando vidas, e Jesus aqui no decorrer dessa história começa a contar algumas parábolas para que esse grupo de irmãos aqui, fariseus, hipócritas, religiosos, pudessem entender as coisas do reino de Deus. E aí nós chegamos no verso de número 25, aonde Jesus fala que grande multidão o acompanhava, O próprio escritor aqui, Lucas, fala que a vida de Jesus era cheia ao seu redor, à sua volta, de pessoas. Mas ele fala aqui no verso 26, se alguém vem a mim e não aborreceu o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, irmãs e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Meus irmãos, em todo tempo Jesus sempre vai pedir para que as pessoas vão ao seu encontro. Em todo tempo, em todas as narrativas bíblicas, nós vamos ver Jesus dizendo que Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Jesus é o caminho, porque Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E mesmo Jesus afirmando aqui em Mateus 11, 28, Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Ou seja, todas as pessoas, irmãos, não importa a situação, a circunstância, precisam ir ao encontro de Jesus, precisam ter esse encontro de Jesus. As pessoas realmente, muitas vezes, vão ao encontro de Jesus, porque não aguentam mais viver aquela situação. As pessoas vão ao encontro de Jesus, porque não estão aguentando mais aquele fardo pesado. E eu e você, irmão, somos instrumento de Deus, para sermos usados na vida dessas pessoas, como a irmã Tânia relatou aqui, testemunhou, um grande instrumento de Deus, na vida daquela pessoa que queria tirar a sua própria vida, e isso pode acontecer comigo, com você, com todos nós. Nós fomos chamados, irmãos, também, não somente para viver uma nova vida com Cristo, mas também fazer com que outras pessoas também vivam essa mesma alegria que eu e você vivemos todos os dias. Porque se realmente não vivemos essa alegria de Cristo na nossa vida, alguma coisa está errada, irmãos. E nós somos agentes de Deus, agentes de transformação, instrumentos do Senhor para a salvação de outras pessoas que andam sim na angústia, que andam sim na depressão, que andam sim padecendo enfermidades. E todos nós somos chamados, irmãos, para ser instrumentos de Deus. Só que infelizmente há muitas pessoas que também só vão ao encontro de Jesus para buscar cura, para buscar milagre, para buscar prosperidade. E não é isso que Jesus está procurando, esse tipo de pessoas. Jesus Cristo pode sim operar grandes maravilhas, trazer novamente o cego a enxergar. Ele pode fazer com que o mudo fala, aquelas pessoas que não ouvem, ouçam novamente. Ou seja, Jesus pode fazer isso. Mas essa não é a grande preocupação de Jesus. A grande preocupação de Jesus é salvar vidas, transformar essas pessoas para que elas entrem na eternidade pela salvação, através dele mesmo, através do próprio sacrifício de Jesus. E muitas pessoas, infelizmente, irmãos, usam Jesus como se fosse um amuleto. Não, agora eu estou enfermo, agora eu preciso disso, eu preciso adquirir aquilo, eu preciso caminhar, eu preciso trabalhar, eu preciso ser uma pessoa próspera, eu preciso ser uma pessoa de sucesso. Então essa pessoa vai lá, pega o amuleto, coloca sobre ele, aí ele clama, ele vem nos cultos de oração, ele vem na semana de clamor, ele começa a jejuar, ele começa a clamar, ele começa a orar. Ou seja, essa pessoa começa a pagar o preço. E Deus, como é misericordioso, bondoso, Deus vai lá e derrama a sua graça.
mas automaticamente essa pessoa tira o amuleto e coloca novamente na parede, esquecendo de Jesus. Como a história dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer o milagre a qual Jesus operou sobre a vida daquelas 10 pessoas. Será que nós, irmãos, estamos usando Jesus como amuleto? Ou nós queremos realmente ser essa outra classe de pessoas que estão no meio da multidão, que querem estar próximo de Jesus, não somente por aquilo que Jesus pode fazer, não somente por aquilo que Jesus pode operar, mas está perto de Jesus porque crê que Ele é o nosso Salvador, está perto de Jesus porque crê que na verdade Ele deu a sua vida por todos nós. Queremos estar perto de Jesus porque queremos relacionamento, queremos intimidade com esse Cristo que sofreu, padeceu pelos nossos pecados. Era nós, irmãos, que deveríamos ter morrido, mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Aí você pode dizer, mas pastor, eu nem estava lá naquela época, isso faz mais de 2000 anos. Sim, Jesus morreu porque sabia que você estaria aqui hoje. Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás, Ele se sacrificou, derramando o seu precioso sangue, entregando a sua vida na cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelas minhas enfermidades. Ele sabia que nós estaríamos aqui nessa estação, nessa geração, neste século. Jesus morreu pelos nossos pecados, e que nós possamos, irmãos, ser realmente esse outro grupo de irmãos, de discípulos que andavam lado a lado de Jesus, porque queriam estar com Jesus, não somente por aquilo que Jesus operava e realizava, mas por aquilo que Jesus Cristo é. Ele é o Filho de Deus, o Filho amado do nosso Senhor, o nosso Criador. Mas para que possamos, irmãos, entender, na verdade, e possamos entender que precisamos viver essa vida maravilhosa com Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos amá-lo mais do que todos. Nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar da nossa vida. Nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida, porque foi exatamente isso que Jesus Cristo falou a esses irmãos: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos amar a Jesus mais do que os nossos pais. Nós precisamos amar Jesus, aqueles que são pais, mais do que os nossos próprios filhos. Nós precisamos amar Jesus, você que é casado, mais do que o meu cônjuge, que está sempre ao meu lado. Eu preciso amar Jesus sempre em primeiro lugar, irmãos. E a Bíblia diz, o próprio Jesus fala que eu preciso amar Jesus mais do que a mim mesmo. Mais do que a mim mesmo. Isso realmente, irmãos, é uma virada de chave. Nós precisamos ter essa mente transformada, mente renovada, e entender que eu preciso amar Jesus mais do que a minha própria vida. E ele fala aqui no verso 33, assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. E eu conto uma história aqui, meus irmãos, que eu creio que alguns irmãos devam conhecer, a história de Loren Cunningham. Ainda jovem, recém-formado no seminário, recém-casado também com a sua esposa. Eles eram novos, recém-formados no seminário teológico, recém-casados. Loren Cunningham sai para uma viagem e de repente eles são acometidos por um grave acidente. E Loren então sai do seu carro e ele vê a sua esposa ali numa situação totalmente trágica. Ele pega a sua esposa em seus braços e ele começa então a clamar a Deus, a suplicar ao Senhor: Senhor, eu te peço, tenha misericórdia da minha esposa, salva minha esposa, opera milagre na minha esposa. Eu não quero que o Senhor permita que ela vá embora, que ela morra. Ela é uma pessoa muito nova. E ali naquele momento Loren Cunningham estava clamando, suplicando, chorando ao Senhor para que Deus preservasse a sua vida. Mas de repente, irmãos, ele ouviu uma voz do Senhor dentro do seu coração. Ele ouviu de uma forma bem audível, Deus falando com ele: uau, como que você está orando, como que você está se derramando perante mim, pela vida da sua esposa.
E Deus falando com ele, irmãos: eu nunca vi você dessa forma, orando pelas outras almas que estão perdidas. Eu nunca vi você orando dessa forma por milhares e milhões de pessoas que estão morrendo hoje e indo para o inferno. Eu queria ver você orando dessa forma por milhões, milhares, centenas de pessoas, dessa mesma forma que você está orando. E naquele momento Deus começou a falar de uma forma profunda com Loren Cunningham, e ele disse a esse jovem, ainda jovem: olha, eu queria uma pessoa que tivesse a sua ousadia de orar dessa forma, porque se você orasse dessa forma, para que vidas pudessem ser salvas, eu entregaria um ministério nas suas mãos, e você ganharia muitas, milhares, milhões de pessoas em toda a face da terra. E foi exatamente isso que Deus fez, irmãos. Deus operou um milagre na vida da sua esposa. Loren Cunningham se entregou de forma profunda nas mãos do Senhor, e ele criou, lá no seu tempo ainda jovem, criou a famosa Jocum, jovens para uma missão, jovens com uma missão. E hoje a Jocum é responsável por salvar milhões de almas. Será que você e eu amamos o Senhor a tal ponto, irmãos, de negarmos a nossa própria vida, negarmos tudo aquilo que nós temos em favor do Senhor, pelas vidas que estão perecendo, pelas vidas que estão morrendo? Porque eu digo sempre, irmãos, cada um de nós temos um chamado para evangelizar. Cada um de nós temos um chamado missional, somos missionários. A igreja precisa cumprir esse papel, de anunciar, de evangelizar, de falar do amor de Cristo Jesus. Mas Deus também tem chamados específicos para algumas pessoas, para o lado do pastoreio, para o lado de estudar mais a palavra do Senhor, o doutorado, a evangelização, o apostolado. Deus tem chamados específicos, mas todos nós, irmãos, fomos chamados para também anunciar que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Todos nós fomos chamados. Você não está aqui por acaso para simplesmente ouvir uma mensagem, para sentar todos os domingos na cadeira, no banco da igreja, salvo, contente, satisfeito, e ir embora para casa e fingir que nada aconteceu. Não, irmãos, Deus nos salvou. E aí nós precisamos entender que através da salvação que Ele já nos ofertou, e nós entendemos isso, nós precisamos fazer com que também outras pessoas possam também ser salvas e começarem a usufruir dessa nova vida com Cristo, da mesma forma que eu e você estamos usufruindo. E Loren Cunningham diz a Jocum aqui do Brasil, há muito tempo atrás: passe o tempo que passar, o nosso propósito em missões continua sendo o mesmo. As nações podem variar, mas o propósito foi e sempre será o mesmo. O nosso chamado como Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. O propósito desse ministério é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Eu tenho isso, irmãos, sempre na minha mente, de conhecer cada vez mais esse Deus, e quem é esse Deus, e saber quão grande e poderoso é esse Deus, com maravilhas Ele pode operar todos os dias em nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele é grande, amém? O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos, mas o nosso desejo também, irmãos, é de fazê-lo ser conhecido e reconhecido na vida das pessoas, dessa cidade de Rolim de Moura, de fazê-lo conhecido no estado de Rondônia, que diz que é o estado mais evangelizado da nossa nação, da nossa pátria brasileira. Nós precisamos, irmãos, fazer Jesus ser reconhecido na nossa pátria, na nossa nação brasileira, porque, como eu disse outrora, alguns dias atrás, se nós somos a grande maioria de cristãos na nossa pátria, no nosso Brasil, irmãos, alguma coisa tinha que já ter mudado, algumas coisas já tinha que ter realmente mudado, porque aonde o Evangelho chega, causa transformação de vida. Aonde o Evangelho chega, meus irmãos, as coisas mudam,
há salvação. As pessoas não querem mais viver da mesma forma, ou seja, essas coisas ficaram no passado, porque o Senhor começa a fazer novas coisas todos os dias. E essas pessoas agora começam a usufruir de uma nova vida especial com Cristo. Será que tem sido essa a nossa atitude, irmãos, como cristão? Será que tem sido essa a nossa atitude como igreja, como discípulos de Jesus? Porque se cremos que Jesus é o Filho de Deus, se aceitamos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo nos garante, e Ele testifica ao nosso espírito que agora nós não somos mais criatura, mas agora nós somos filhos de Deus, amados e amadas pelo Senhor, e somos discípulos de Jesus, para servir também ao propósito do Senhor, irmão. Não é somente para o meu propósito, para o nosso propósito, fazer a nossa vontade. Será que nós realmente temos isso como atitude de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido em todo o tempo da nossa vida? Em segundo momento, nós vemos aqui, meus irmãos, para vivermos essa nova vida com Cristo Jesus, além de fazê-lo ser reconhecido, é necessário crucificar a nossa vida em Cristo Jesus. O verso 27 vai dizer: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O próprio Jesus falando isso: aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, irmãos, nós precisamos fazer isso todos os dias. Mas como? Matando o nosso próprio eu, matando a nossa própria vontade, que prevaleça a vontade de Deus na nossa vida e não a nossa, irmãos. Por mais que a gente trace planos, sonhe, projete para daqui 1 ano, 5 anos nós estarmos como família, estarmos como igreja, se não tiver dentro do propósito de Deus, irmãos, não vai dar certo, só vai dar confusão, só vai dar coisa errada. Nós precisamos estar matando o nosso próprio eu. O meu eu tem que morrer. Então fala para o seu irmão aí: o meu eu tem que morrer. O meu eu precisa morrer. Nós precisamos crucificar, irmãos, as nossas vidas em Cristo Jesus. Paulo falando à igreja que vivia lá em Colossos, aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim, Colossenses 3, verso 5, Paulo dizendo assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha só o que o apóstolo Paulo está orientando essa igreja: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Vou repetir de novo, irmãos: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. O que? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela, mas agora, despojando-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus efeitos. Verso 10, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqueles que estão em Cristo, meus irmãos, são novas criaturas. O Senhor nos deu vestes novas, o Senhor nos deu uma vida nova, para que possamos viver esse algo novo de Deus sobre as nossas vidas. E vos revestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Nós precisamos, irmãos, viver essa nova vida em Cristo Jesus, matando a nossa própria vontade, matando o nosso próprio eu, porque se eu não matar o meu eu, não tem como Jesus reinar sobre a minha vida. Se eu não matar a minha vontade, não tem como Jesus operar na minha vida. Se eu não matar o meu próprio eu, não tem como, irmãos, nós dizermos que somos discípulos de Jesus. Porque se eu não matar a minha vontade, eu continuar a fazer as mesmas coisas que eu fazia outrora, a fornicação, a prostituição, a avareza, a idolatria, irmãos, nós estaremos aqui somente como meros espectadores, mas não como os discípulos. Olha o que eu falei no início: ao cerco de Jesus, à volta de Jesus, havia uma grande multidão,
mas uma parte dessa multidão só eram somente ouvintes, queriam somente especular aquilo que Jesus estava fazendo, realizando, mas uma outra parte desse grupo de pessoas eram realmente discípulos, pessoas que queriam viver com Jesus, estar comendo com Jesus, estar entrando nas casas com Jesus, aonde Jesus ia, essas pessoas queriam estar com Jesus. Será que você é esse tipo de pessoa que quer estar perto de Jesus todos os dias da sua vida? Será que você que está aqui nessa noite, você é esse tipo de pessoa que mata o seu próprio eu para seguir a Cristo Jesus? Porque ele diz aqui no verso 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não tem como nós vivermos essa nova vida com Cristo, irmãos, se nós não matarmos o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Não tem como, irmãos. E cada vez, meus irmãos, que eu olho esse livro, a Bíblia Sagrada, cada vez que eu me deparo com as Escrituras Sagradas, no meu devocional, na minha leitura, eu vejo o quão pecador eu sou, o quão miserável homem que eu sou, irmãos, e o meu eu precisa morrer, a minha vontade precisa morrer, para que a vontade de Cristo prevaleça sobre a minha vida. Quando eu olho para esse livro, quando eu olho para a palavra do Senhor, ela sempre vai me mostrar que eu preciso de Cristo, que eu careço de Cristo, que eu não sou ninguém sem Cristo, que eu não sirvo para nada sem Cristo, e que Cristo na minha vida é tudo aquilo que eu preciso. Será que Cristo é tudo que você precisa? Será que Jesus é aquilo que realmente nós estamos declarando que é tudo que nós precisamos? Eu preciso todos os dias estar diante do Senhor, face a face, pedindo misericórdia, irmãos. E nós como igreja, como discípulos, precisamos estar diante da face do Senhor, urgentemente, pedindo ao Senhor que Ele venha trazer um quebrantamento nos nossos corações, pedindo a Deus: Senhor, sara as minhas feridas, sara as minhas dores, Senhor, venha quebrantar o meu coração. Nós como igreja, irmãos, precisamos urgentemente pedir ao Senhor que Ele venha quebrantar as nossas vidas, abrir as nossas mentes. Mas como fazer isso, irmãos, que o orgulho está lá em cima? Como fazer isso, se a prepotência está lá em cima? Como termos um coração quebrantado e contrito diante da presença do Senhor, se o orgulho está lá em cima? Fica difícil. Mas nós conhecemos aqui, meus irmãos, uma história, onde Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem de batalhas, um homem que foi escolhido por Deus para ser o grande rei de Israel, mas pecou, caiu, porque não cuidou, se deslizou, não estava se revestindo. Davi estava descansando, ao invés de estar lutando. Davi escolheu ficar descansando, repousando nos seus aposentos, a ponto do inimigo laçá-lo, e ele cai, irmãos, cai no adultério, pega então uma pessoa, um sangue inocente, leva para a frente de batalha, fazendo com que essa pessoa viesse a morrer. E se não fosse, irmãos, o profeta Natã, levantado por Deus, para acusar então o pecado de Davi, ele continuaria fazendo às vezes até coisas piores ainda do que ele estava fazendo. É por isso que nós precisamos de pessoas de Deus, para caminhar conosco. Olha, será que isso que você está fazendo não está errado diante de Deus? Será que as coisas que você está cometendo não está errado? Porque se a pessoa reconhecer, você também vai andar com ela, falar: oh, eu posso orar com você, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar nesse processo. Porque se a pessoa, meus irmãos, pedir perdão, assim como Davi escolheu ao Senhor, ao invés de ficar colocando desculpas diante de Natã, não, mas Davi prontamente, irmãos, ele pediu misericórdia ao Senhor. E ele escreve aqui o Salmo de número 51, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado. E ele diz aqui, meus irmãos, que o pecado dele sempre estava diante dele,
Ou seja, o Espírito Santo já estava trabalhando no coração dele. O Espírito Santo do Senhor já estava tocando as suas feridas, mostrando a ele o seu pecado, para que ele então pudesse se humilhar na presença do Senhor. Mas como eu disse, irmãos, como que nós vamos nos humilhar diante da presença de Deus, se o orgulho, a soberba, a prepotência está lá em cima? Vai trabalhar em nossas vidas, em nossos corações. Narciso, quando olhava para o seu próprio rosto, para o seu próprio reflexo, ele começa a dizer: eu sou o cara, eu sou uma pessoa muito linda. E Narciso se apaixonar por ele mesmo, por ele próprio. Ao olhar o seu próprio reflexo, Narciso apaixonou pelo seu próprio rosto. E a história conta que Narciso morreu ao ver o seu próprio reflexo numa fonte de água, e apaixonando-se por ele mesmo, ele não conseguiu separar do seu reflexo. Amém. E ele não conseguiu separar do seu próprio reflexo. Ou seja, conta a história grega, e os gregos eram completamente idólatras, devotos a vários e vários deuses. Conta a história grega que após deles ficar vários e vários dias ali, ele morre de sede e de fome. E após isso, Afrodite tomou e transformou como uma flor. Isso é uma história grega. Mas a história de Narciso, meus irmãos, nos ensina que nós não precisamos nos idolatrar. Nós precisamos nos amar, sim, mas nos idolatrar. É por isso que Jesus fala para esses discípulos: olha, aquele que renunciar até mesmo a sua própria vida, não renunciar a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui, meus irmãos, começa então a grande questão da humanidade, né? A grande fala começa aqui através desse termo narcisismo, que descreve o amor excessivo por si próprio, a aversão a outras pessoas. E aí nós vemos muitas coisas acontecer, porque muitas pessoas têm se levantado, querendo fazer barbáries, porque amam a si próprio, não olhando as dificuldades das outras pessoas, não olhando as fragilidades das outras pessoas, não olhando, na verdade, que as outras pessoas precisam da misericórdia, da compaixão de Deus. Mas Davi fala ao Senhor orando: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Sabe, meu irmão, somente uma pessoa quebrantada de espírito, de coração, vai se humilhar na presença do Senhor. Davi também, escrevendo o Salmo 139, já acabando o Salmo, no verso 23 e 24, ele vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, ele sabia a onipresença de Deus, ele sabia a onisciência, que Deus sabia todas as coisas, mas ele também sabia da onipotência de Deus. Por isso que Davi estava aqui humilhando-se diante de Deus, pedindo: Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Será que nós temos orado, irmãos, pedindo a Deus misericórdia, perdão pelos nossos pecados? Será que nós temos pedido ao Senhor: Senhor, me guie nos teus caminhos? Porque se eu for realmente guiado pelas minhas próprias convicções, por aquilo que a sociedade está ditando, o meio educacional está falando, eu não vou conseguir viver os planos do Senhor na minha vida. Eu não vou conseguir usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. E em Lucas 14:3, o Senhor está dizendo: qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos, irmãos, renunciar à nossa própria vida, para que possamos então viver essa nova vida com Cristo Jesus. Em terceiro lugar, para que possamos também viver essa nova vida com Cristo Jesus, nós precisamos ser sal da terra. E o verso 34 e 35 vai dizer assim, o verso 34 e 35: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor?
nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, meus irmãos, todos nós que somos discípulos de Jesus, que somos a igreja de Jesus, nós precisamos ser o sal da terra, amém? Porque o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 5, no verso 13, ele falando para os seus discípulos, dizendo assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sabe, meus irmãos, nenhum de nós fomos chamados para ser pisado por ninguém. Nenhum de nós fomos chamados para sermos acusados pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Nenhum de nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para a libertação. Jesus Cristo já nos libertou. As coisas que fazíamos outrora ficou no passado. Agora você está vivendo uma nova vida com Cristo Jesus, amém? Quem aqui está vivendo uma nova vida com Cristo Jesus? Glória a Deus, irmãos, glória a Deus por isso. Mas é isso que eu quero afirmar no coração dos irmãos: nós não fomos chamados, irmãos, para sermos pisados pelos homens. Por mais que as pessoas às vezes queiram nos criticar, apontar erro, a Bíblia nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Nenhuma condenação pode vir sobre a sua vida, amém? Então nessa noite, meus irmãos, declaro no seu coração que você precisa amar mais o Senhor em primeiro lugar. Declaro no seu coração a sua vida, crucificando a sua vida em Cristo Jesus, matando a sua própria vontade, matando o seu próprio eu, que possamos ser esse sal da terra, meus irmãos, a qual Jesus falou para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, e nós somos o sal da terra. Nós somos os discípulos de Jesus nesse tempo, do ano de 2025, glória a Deus, que o Senhor permitiu que eu e você chegássemos até o ano de 2025, eu nasci na década de 80, irmãos, quando falava-se depois do ano 2000, eu ficava, meu Deus, será que eu vou chegar até lá? Cheguei, o ano 2000, virou o milênio, será que eu vou chegar a 2010, 2020? Cheguei, graças a Deus, glórias ao Senhor, passamos, enfrentamos a pandemia para a honra e glória do Senhor Jesus. Você está aqui, vivendo uma nova vida com Cristo Jesus, pelo favor, irmãos, que nós nem merecíamos. Nós nem merecemos esse favor, essa graça de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, mas o Senhor continua derramando o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. O Senhor continua derramando essa graça imensurável sobre as nossas vidas. Por isso que nós precisamos crucificar o nosso próprio eu em Cristo Jesus. Gálatas 2:20 vai dizer: fui crucificado, o apóstolo Paulo dizendo a essa igreja: fui crucificado com Cristo, assim que não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Será que é Cristo que vive na sua vida? Será que é Cristo que vive no seu coração? Será que é o Senhor Jesus que toma conta da sua vida? Porque Paulo vai continuar dizendo: a vida que agora vivo na carne ou no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando eu vejo o meu eu morrendo, isso significa que a vontade do Senhor está prevalecendo sobre a minha vida. Pois foi na cruz do Calvário que Jesus pagou todo o preço. Os nossos pecados foram imputados sobre os ombros de Jesus na cruz do Calvário. E quando nós vemos o sacrifício de Jesus, aquilo que na verdade Ele fez por todos nós, nós contemplamos, nós adoramos, nós glorificamos, nós reconhecemos que se não fosse através desse sacrifício, nenhum de nós estaríamos aqui, irmãos. Se não fosse através desse sacrifício de Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui adorando, glorificando o nome do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz no verso 27, e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E ao longo da história, irmãos, da humanidade, Deus foi se revelando ao homem.
Ao longo da história da humanidade, Deus foi se apresentando, dizendo que Ele era o único Deus de todos os deuses inventados pelos homens. Ele era o único Deus. No Egito, Deus se revelou mostrando para aquele sistema de várias e várias divindades que Ele era o único Deus verdadeiro. Deus destronando, irmãos, todos os panteões do Egito. O Egito sucumbiu ao ver o grande Deus que nós servimos. Toda a terra do Egito sucumbiu de ver o poderio, de ver a glória de Deus e de ver quão grande é o nosso Deus. Jesus na cruz do Calvário destronou todos os panteões de toda a face da terra. Jesus na cruz do Calvário revelou o seu poder. Jesus expôs todo principado e potestade, à vergonha e ao desprezo, e triunfou sobre eles. Colossenses 2,15. Depois você lê lá. Jesus se revelou e se mostrou na cruz do Calvário, expôs em vergonha e desprezo e triunfou sobre todas as obras de Satanás. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós cremos, irmãos, que Jesus Cristo nos libertou, Jesus Cristo nos salvou, Jesus Cristo nos transformou e continua transformando todos os dias. Todos os dias nós precisamos passar por esse processo de transformação, que é a santificação, para que quando nós estivermos lá, irmãos, nós possamos chegar lá com o corpo completamente glorificado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fique em pé, nós vamos estar orando. Quero convidar a equipe de louvor também que vem à frente. E eu termino dizendo assim, meus irmãos: se no Êxodo foi a transição do povo hebreu, ou seja, do povo de Israel, para a libertação para a terra prometida, na cruz do Calvário, na cruz, a humanidade inteira é convidada para o seu êxodo, ou seja, para a sua liberdade, para a sua justificação. E Jesus conquistou essa liberdade que nós podemos afirmar hoje nessa noite, ali na cruz do Calvário. Nós podemos afirmar hoje que nós somos livres por conta desse sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós, entregando a sua vida por todos nós, para que vivêssemos então essa nova vida. Ele preparou, meus irmãos, durante toda essa história, para que pudesse chegar nesse dia, nesse momento, nessa noite, e dizer para você: olha, eu morri por tua causa, eu morri por você, eu morri por toda a sua casa, por toda a sua família, eu morri por toda a humanidade. Que nessa noite nós possamos reconhecer quão grande é o nosso Deus. Que nessa noite nós possamos reconhecer, meus irmãos, que se não fosse a grandeza de Deus nas nossas vidas operando, nós não estaríamos aqui. Que nessa noite nós possamos reconhecer a grandeza de Deus, olhando para nós pecadores, olhando para nós, irmãos, ainda com no nosso pecado que a gente cometia. Muitos de nós cometiam coisas barbárias, vivíamos na iniquidade, mas o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia, de compaixão e de graça, nos oferecendo salvação, através do seu Filho amado Jesus. Então que nessa noite, nós possamos engrandecer o nome do Senhor, dizendo: quão grande é esse Deus. Vamos recitar o coro desse cântico, irmãos? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é meu Deus, Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o
olhos nessa noite. Não sei como é que você chegou aqui nessa noite, às vezes tristes, às vezes abatidos, às vezes até mesmo passando por pessoas que te fingiram, pessoas que falaram mal de você, pessoas que na verdade foram usadas completamente por Satanás. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer algo maravilhoso na sua vida, assim como Ele já fez na minha, assim como Ele já fez em muitas vidas aqui neste lugar de adoração. Jesus quer também se apresentar ao seu coração, Jesus quer se fazer presente na sua vida. Então eu quero convidar você nessa noite a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, e você vai afirmar no seu coração que você precisa, que você quer viver essa nova vida com Cristo Jesus. Quero desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Vamos estar orando juntos. A igreja, coloque suas mãos direcionadas para cá à frente. Pai, que no nome de Jesus, Senhor, venha, ó Pai, entrar em cada vida aqui presente nessa noite. Senhor, nós não sabemos, ó Pai, aquilo que se passa em cada vida, em cada coração, mas o Senhor sabe, ó Pai, o Senhor sabe todas as coisas. E nós pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor, nessa noite venha sondar cada coração. Venha, Deus, sondar cada pensamento, ó Deus, nessa noite, trazendo, ó Deus, de volta, Senhor, ó Deus, a alegria, aonde há tristeza, ó Deus, aonde há dor, aonde há rancor, aonde há ódio, Senhor, que o Senhor torne de volta, Senhor, o sentimento, ó Pai, que somente o Espírito Santo pode dar, a alegria, Senhor, a paz de espírito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha operar milagres, ó Deus, aonde precisa ser operado, ó Deus, ó Pai, se há alguma enfermidade, que o Senhor venha trazer, ó Pai, cura, ó Deus, que as pessoas sejam curadas no nome de Jesus. Nós profetizamos isso, ó Pai, nós declaramos em fé que a cura do Senhor, ó Deus, venha sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja, ó Pai. E repreendemos também, ó Deus, todos os dardos inflamados do maligno, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor venha, ó Deus, operar, tanto querer quanto realizar, ó Pai, na vida do Seu povo. Se Deus opera, Senhor, ó Deus, confirme, ó Deus, tudo aquilo que o Teu povo está clamando, ó Deus, colocando diante da Tua presença, que o Senhor venha confirmar, ó Deus, todas essas coisas, porque se for da Tua vontade, ó Pai, o Senhor vai ser honrado, o Senhor vai ser prevalecido nas vidas das famílias que aqui estão. Pai, no nome de Jesus, opera, Senhor, salva, transforme, ó Deus, ó Pai, justifica, traga liberdade, ó Deus, dos cativos, liberdade de pensamentos, ó Deus, de grandes tribulações, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga boa alegria, traga a Tua paz de espírito, traga mansidão, traga temperança, Senhor, traga a Tua presença, ó Pai, em cada vida, em cada coração nessa noite. É isso que nós oramos, ó Deus, profetizando, ó Deus, sobre a vida das famílias que aqui estão, e também na vida da Sua igreja, ó Pai, que está aqui nessa noite, que a Tua igreja, ó Pai, realmente possa viver coisas extraordinárias no Senhor, que a Tua igreja, ó Pai, possa vivenciar dias, ó Pai, melhores no Senhor, que a Tua igreja, ó Pai, aqui nessa noite, ó Deus, possa sentir a Tua presença, ó Deus, a doce presença do Espírito Santo do Senhor, descendo sobre a vida delas, tocando cada coração, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, sermos, ó Pai, diferentes, assim como o Senhor Jesus diz, nós somos o sal da terra e a luz desse mundo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha ser reconhecido neste lugar,
e que o Senhor venha ser reconhecido, ó Pai, na cidade de Rolim de Moura, no estado de Rondônia e na nossa nação brasileira, ó Pai, que o Senhor seja o nosso Salvador. E assim, ó Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Irmãos, que todos possam ver esse Deus que nós servimos, que todos possam realmente enxergar esse Deus que você afirma no seu coração que Ele é grande, que Ele é poderoso. E ao sair daqui, que você continue professando o nome do Senhor Jesus, que está acima de todo e qualquer nome. Que as pessoas lá fora possam ver na sua vida a presença de Jesus Cristo, amém? Podeis assentar, nós só queremos dar um recadinho bem rapidinho para os irmãos. Essa semana, sexta-feira, nós temos o culto das mulheres da MCM, lá na casa da irmã Vanessa, tá? Depois a irmã Vanessa coloca lá o endereço certinho, tem lá? Avenida João Pessoa, 5443, é isso mesmo? Ah, está errado ali? Então tá, depois você coloca lá no grupo, amém? Amém, meus irmãos? Que nessa semana a gente possa ter também uma boa semana, cheia da presença de Deus, lembrando que amanhã à noite, segunda-feira, às 19 horas, cadê os homens dessa igreja? Pelo amor de Deus, cadê os homens? Olha lá, só o Solimar levantou a mão, irmãos, misericórdia, vamos lá, ó, vamos juntar força com os homens dessa igreja. Nós temos o nosso treino de futebol, toda segunda-feira às 19 horas, lá no campo da Polícia Civil, tá? Então todo mundo conhece, quem não conhece, entre em contato com a gente. Se você não sabe jogar bola, homem, vá lá torcer, mas se você não sabe, né, torcer, entra lá também no time lá, faça parte desse grande movimento, né, irmão Ronilson? Amém, irmão Ronilson? Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar para Deus nos abençoar, que possamos ter essa semana cheia da presença de Cristo Jesus, amém? Quem tem aqui uma semana abençoada aí? Aleluia, erga sua mão. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, profetizar na vida da tua igreja, no teu povo, nesta noite, ó Deus, paz, alegria, Senhor, sucesso do Senhor, a proteção do Senhor, Deus, esteja com a tua igreja, e que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com a vida do teu povo, hoje e sempre, amém, amém. Não esqueça, irmão, de cumprimentar o seu irmão, antes de sair da casa do Senhor. E o firmamento, declaro quem tu és e que sempre serás a minha vida em todo tempo. Declaro que fizestes e ainda farás. Venham também todos os povos, tudo que tem fogo, louve ao Senhor. Venham também todos os povos, tudo que tem fogo, louve ao Senhor. Aleluia, reina ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, aleluia, reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Os céus e firmamentos declaram quem tu és e que sempre serás na minha vida em todo tempo. Declaro que fizestes e ainda farás. Venham, cantem todos os povos, tudo que tem fogo, louve ao Senhor. Venham, cantem todos os povos, tudo que tem fogo, louve ao Senhor. Aleluia, reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, aleluia, reina o Senhor, o nosso
nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, aleluia. Reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá essa canção. Teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá essa canção. O teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá essa canção. O teu louvor sempre estará em nossos lábios, eternamente se ouvirá essa canção. Poderoso, aleluia, reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, aleluia, reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Pediram pra cantar. Vai, mente até o rei, gente. Só pra fechar com chave de ouro. Vocês estão refréns. Pediram pra cantar parabéns pro Joair.